Viva Voz, com Vera Magalhães. Olá, muito boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve. O Viva Voz está no ar, trazendo análise, informação e muito bastidor das principais notícias, e são muitas, da política, da economia aqui no mundo. Boa noite, Carol. Oi, Vera, boa noite para você, de novo para os ouvintes. Como se não bastasse nossa campanha eleitoral por aqui, agora a treta entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, treta internacional, né? Exato. Eu já saí do Twitter, mas vocês vão me contando se ele vai sair do ar no Brasil. Espero todos vocês lá no Threads, que não bombou até agora, quem sabe agora vai. E é para falar justamente disso que a gente está no ar com a Isa Staciarini. As 24 horas dadas pelo ministro ainda não passaram, mas ele já tomou algumas medidas adicionais. Boa noite, Isa. Pois é, Vera, muito boa noite a você, a Carol e também aos ouvintes. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bloqueou as contas da Starlink no Brasil, que oferece internet via satélite e que também é do empresário Elon Musk. A medida foi tomada para garantir o pagamento das multas estabelecidas por Moraes contra o X. A decisão é vista como uma prévia daquilo que pode ocorrer com o próprio X, já que vence hoje às 8 horas da noite aquele prazo de 24 horas estipulado pelo ministro para que a rede social indique um representante jurídico no Brasil. Caso contrário, Moraes pode suspender as atividades da plataforma até que a decisão seja cumprida. A intimação de Moraes foi publicada na conta do Supremo no X, algo bastante incomum, e houve ali a citação, a Elon Musk no momento em que eles marcaram o perfil do empresário. O aviso pela rede social é algo inédito e juristas consideram que uma intimação por meio de rede social não tem nenhum tipo de previsão legal. Só que internamente, Moraes tem apoio de ministros da Suprema Corte e eu, inclusive, fui apurar como é que estava o clima lá, e a avaliação é de que essa foi a única forma de tentar conter as faltas de contato com a plataforma, já que a advogada constituída nos autos já havia sido intimada há 10 dias e ignorou as notificações. Ao longo do dia de hoje, Musk ironizou a decisão de Moraes. Em uma das publicações, ele chamou o ministro de ditador, tirano, criminoso e até atacou o próprio presidente Lula ao dizer que Lula era o cão de colo de Moraes. Elon Musk também publicou uma imagem do ministro manipulada por inteligência artificial, comparando Moraes a vilões de filmes famosos das sagas Harry Potter e Star Wars. Vera. Obrigada, Isa. A Isa volta já com a gente para falar de outro assunto, sobre aí a repercussão da indicação de Gabriel Galípolo para o Banco Central. E daqui a pouquinho, Carol, a gente vai conversar com o advogado André Marcília, constitucionalista, especialista nesse tema da liberdade de expressão, porque desde ontem, quando saiu essa nova determinação do ministro, tem uma grande discussão a respeito da eficácia das medidas, da constitucionalidade, legalidade dessa intimação por meio das próprias redes sociais e se era necessário isso ou se faz parte aí de um certo estilo bateu-levou que o ministro tem adotado e que muitas vezes tem sido questionado aí pela abrangência das iniciativas, pelo tipo de medida que ele vem tomando. Vamos ver o que o doutor André vai falar com a gente aqui. Os especialistas, pelo menos os que eu vi se manifestando, dizem que não é usual, esse tipo de notificação, marcando o perfil numa rede social. O trâmite correto seria enviar uma carta rogatória, até porque ele está fora do Brasil, mas é um processo que levaria muito tempo, Agora fica a dúvida se Alexandre de Moraes, de fato, pode suspender a operação do X aqui no Brasil ou não. É um caso realmente bastante atípico. E o Elon Musk não parece muito inclinado a
indicar representante, está fazendo piada, chacota com a coisa, né? A gente está diante de um impasse. Para nos ajudar a destrinchar esse enredo, está agora sim na linha com a gente o professor André Marcília, advogado constitucionalista, especialista em liberdade de expressão. Boa noite, doutor André. Obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Boa noite, Vera. Prazer falar com vocês e com os ouvintes da CBN. Doutor André, tem muito questionamento a respeito da juridicidade dessa intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes ao Elon Musk por meio da própria plataforma, no X. E também sobre se essa medida seria necessária, seria a mais adequada de ameaçar retirar do ar e se ele pode fazer isso. Como é que o senhor viu essas medidas anunciadas ontem pelo ministro, que já se somam a uma série de outras tomadas em relação à plataforma? Perfeito. Olha, a intimação é para nomear um representante. Então, é o que a gente chama de obrigação de fazer. Essa é uma obrigação que precisa, isso é a jurisprudência, inclusive está simulado no próprio STJ, que é necessário que a intimação, nesses casos, seja pessoal, ou seja, entregue em mãos. Então, ela já não pode ser por rede social, jamais. É comum que, às vezes, haja uma intimação secundária por e-mail, até mesmo WhatsApp, mas algo sem grande prejuízo. Mas, por rede social, confesso que é a primeira vez que vejo. Agora, quando a intimação é pessoal para uma obrigação de fazer, aí, sem dúvida alguma, é nula se for feita pelas redes sociais. Nesse caso, ele teria que ser citado por carta rogatória? Qual que seria o método pelo fato dele estar no exterior? Exatamente, por carta rogatória, há tratados de cooperação internacional que, enfim, regulam de que maneira isso pode ser feito, com celeridade, etc. Mas esse é o procedimento correto quando não há um representante da empresa no Brasil. Doutor, diante do que o senhor está expondo aqui, se de fato o ministro Alexandre de Moraes decidir, por exemplo, pela suspensão da operação do X aqui no Brasil, isso poderia ser questionado? Que implicações isso poderia ter? Sem dúvida. Veja, se a intimação ela é considerada nula, qualquer ordem decorrente da intimação seria uma ordem irregular, uma ordem ilegal. Isso seria passível de recurso. Sendo uma decisão monocrática do ministro Moraes, esse recurso deveria ser feito ao pleno, né, ao colegiado. Agora, o problema é que, de alguma forma, como esses trâmites todos são sigilosos e depende, muitas vezes, da vontade do relator pautar para o colegiado esses recursos, a efetividade deles nem sempre é muito grande. E, nesse caso, a gente tem aqui um prejuízo que não é apenas a plataforma. Nós temos hoje 22 milhões de usuários que seriam prejudicados, que, enfim, não podem ficar aguardando esse recurso ser pautado, julgado e etc. pelo plenário. E esse é um ponto importante. A gente viu até hoje uma outra decisão do ministro Moraes bloqueando recursos do Musk. É importante que se perceba que, se é possível bloquear um recurso e prejudicar, vamos dizer assim, apenas o Musk, essa deve ser uma medida escolhida em lugar da de bloquear o serviço e prejudicar todos os usuários que não têm nenhuma culpa em relação ao que, enfim, vem acontecendo nesses casos. Então, a decisão, ela sempre precisa ter proporcionalidade para não resvalar numa censura ou qualquer coisa do gênero. Os usuários não podem ser prejudicados. Se houver uma medida menos gravosa que o bloqueio do serviço, ela tem de ser tomada. O bloqueio de recursos, parece que o próprio STF entendeu ser uma opção e deveria ter sido esse o caminho, a meu ver, a ser seguido. Então, não só haveria um problema na intimação, a meu ver, como também na ordem decorrente ou na possibilidade de suspensão decorrente dessa intimação que ocorreu. Agora, essa determinação dele para que o serviço saia do ar em 24 horas, caso a empresa não indique um representante legal no Brasil, ela vem de uma coisa que está prevista na legislação brasileira, de que essas plataformas precisam ter alguém que se responsabilize pelo conteúdo que elas publicam e pelas suas ações em território brasileiro. E ela vem na esteira do descumprimento de uma série de outras decisões e multas já aplicadas ao X. Nesse caso, em que decisões judiciais estão sendo descumpridas uma atrás da outra,
Também não seria o caso de que, se o ministro não tomasse nenhuma providência, a autoridade da justiça brasileira ficaria em xeque também? É uma situação complexa essa, né, doutor? A gente tem no Código Civil tem o artigo 1138 que ele impõe que empresas estrangeiras tenham representante no Brasil. Exato. E aí até está tendo uma discussão paralela, dizendo, não, mas não é uma empresa estrangeira, então não precisa de representante porque é uma empresa subsidiária aqui no Brasil, tem a Brasil Limitada. Certo, mas a intenção do artigo é de ter aqui um representante. Se a empresa está aqui, uma empresa brasileira, e tem uma subsidiária aqui, ótimo, não precisa, porque a própria empresa faz essa função. Só que se ele fecha o escritório e vai embora, perde-se essa função de chegar intimações e comunicações legais à empresa. E aí volta-se, entendo eu, a ter de se aplicar esse 1138. Ou seja, precisa ter um representante no Brasil. Esse é um ponto. Agora, esses descumprimentos anteriores, eles foram quando havia aqui um representante. Então, ao não haver um representante, essa situação é nova, isso é recente. Saiu o representante e agora essa intimação é para nomear o representante. Então, independente do que aconteceu antes, nós temos uma novidade. Saiu o representante, ele precisa ser nomeado e tem de se intimar a empresa para que nomeie o seu representante. Essa situação nova não pode carregar, digamos assim, a culpa das multas ou descumprimentos anteriores. Isso precisa ser feito com regularidade para não haver nenhum vício processual. Então, precisa ter um representante, mas isso não justifica que seja feita a intimação para a nomeação desse representante de uma forma informal, sem obedecer-se o rito e os procedimentos necessários exigidos pela nossa legislação. Agora, professor, o senhor falou aí na possibilidade de adotar algum tipo de punição menos gravosa, né, para que a gente não corra o risco de estar censurando quem utiliza essa plataforma, mas temos aí uma situação sui generis, né, porque é uma plataforma com milhares de perfis, milhares de usuários, e que tem servido de palco para todo tipo de desinformação e de fake news. Claro que isso é inerente à atividade das redes sociais, mas quando a gente tem algum tipo de regulação e esses conteúdos são removidos, ainda se tem algum tipo de controle. Acabou que o X, o antigo Twitter, virou uma terra de ninguém aqui no Brasil, né? Que instrumentos a justiça tem para lidar com esse tema sem incorrer em censura, mas também evitando que as fake news encontrem terreno fértil sem nenhum tipo de controle? Olha, o próprio Marco Civil da Internet, que é uma legislação hoje em vigor, ele permite a identificação, ou ele exige a identificação dos usuários que cometem ilícitos e tal. E se por acaso a plataforma não identificá-lo, o que acontece? A própria plataforma, ela se torna responsável por aquele conteúdo ilícito. Então, hoje, de alguma forma, as plataformas são passíveis de responsabilização. O que acontece é que, na prática, isso tem um trâmite demorado. E, muitas vezes, as plataformas entregam uma identificação ruim para quem pede isso judicialmente. Então, entregam uma porta de entrada, entregam um IP, enfim, você não consegue ter o CPF da pessoa para entrar com processo contra ela. Isso, entendo eu, que seja um ajuste necessário a ser feito. Você precisa identificar as pessoas porque, inclusive, a Constituição exige como única condição do exercício da liberdade de expressão a ausência de anonimato. Então, é necessário que você consiga identificar e, ao identificar, possa punir quem comete ilícito. Agora, o que a gente, de alguma forma, fica receoso ou temeroso é porque, muitas vezes, o volume de ilícitos não fazem... Aliás, a reação aos ilícitos não faz frente ao tamanho deles, ao volume deles. Isso nos coloca numa situação desconfortável. No entanto, é preciso chegar-se a um meio termo. A gente não pode, em nome de haver muito ilícito, passar por cima de procedimentos legais ou passar por cima de toda a formalidade legal, porque isso abre precedentes também para outros ilícitos que podem ser cometidos a partir de nós abrirmos as portas para a informalidade no cumprimento da lei. Tem razão, obrigada pelas ponderações. Ouvimos então, portanto, constitucionalista André Marcília, especialista nesse tema cada vez mais complexo e intrincado
da liberdade de expressão. Muito obrigada, até a próxima. Com certeza vamos precisar ouvi-lo em outras ocasiões, porque a gente está só começando a viver essas situações, doutor. Maravilha, Vera, Carol, foi um prazer, contem comigo. Carol, vamos de volta a Brasília, porque a Isa já está de volta com a gente, porque é dela também a reportagem sobre o day after aí da indicação do Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central, com muita apuração que ela tem aí de bastidores e do que vai acontecer de agora em diante. Boa noite de novo, Isa. Conta pra gente, já tem data para sabatina? Como é que está o clima? Oi, Vera. Pois é, ainda não tem data para definição, uma data pelo menos fechada, né, da sabatina de Galípolo, porque essa negociação toda gira em torno das negociações das emendas. Mas antes de falar sobre essa negociação, a gente começa tratando sobre a relatoria, porque o provável relator, na verdade, são dois, né, os prováveis relatores da indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central, pode ser o senador Ângelo Coronel, do PSD, ou Jacques Wagner, que é o líder do governo. O nome de Ângelo Coronel é mais forte em razão dele ser o relator do orçamento de 2025 e pelo fato do PSD ser a maior bancada. Inclusive, eu apurei que o presidente da CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, o Vanderlan Cardoso, chegou a conversar com Ângelo Coronel para saber dele a disponibilidade dele ser o relator da indicação de Galípolo. Só que o líder do governo, o senador Jacques Wagner, também procurou o presidente da CAI e se colocou à disposição, por isso que a apuração gira em torno desses dois principais cotados para serem um deles o relator da indicação de Gabriel Galípolo. Agora, a definição da sabatina, Vera, esbarra na questão das emendas. De um lado, o governo tem pressa para aprovar o nome de Galípolo e, de outro lado, os senadores usam dessa tentativa do Planalto de agilizar esse processo para forçar a liberação das emendas, como os 15 bilhões de reais das emendas de bancada que estão travadas por causa daquela negociação, né, com o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, um fato curioso, neste momento está havendo uma reunião entre representantes da Casa Civil, o advogado-geral da União, o ministro relator das emendas, Flávio Dino, e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal, justamente para falar sobre emendas. Esse é um dos principais motivos que tem empatado a definição da sabatina. O outro motivo é o esvaziamento do Congresso, naquele chamado recesso branco, por causa das eleições municipais. A semana que vem é a última de sessão presencial e depois disso as votações vão ocorrer de forma remota. Por conta disso, uma ala diz que a sabatina só deve ocorrer depois das eleições municipais e outra ala fala que a sabatina deve ocorrer até a segunda semana de setembro e estão informando a data do dia 9 de setembro. O fato é que não tem ainda a data fechada. A intenção de Galípolo é começar a fazer esse corpo a corpo na segunda-feira que vem, mas até os senadores que apostam na data de 9 de setembro estão já receosos de que não dê tempo até lá do indicado visitar todos os senadores presencialmente pelo fato de alguns deles já terem reduzido a presença no Congresso por causa das eleições. Além disso, há uma certa preocupação de que os parlamentares que não forem contemplados pela visita possam ficar ressentidos e isso talvez possa influenciar nos votos. O vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, me disse: a sabatina antes das eleições é sim um prazo apertado. E só para encerrar, a intenção do governo é aprovar o nome dele antes do próximo Copom, antes da próxima reunião do Copom, que ocorre entre os dias 17 e 18 de setembro, e o governo também quer agilizar tudo para começar logo a transição de Roberto Campos Neto para Gabriel Galípolo. Vera. Obrigada, Isa, pelas suas informações.
Dificilmente, eu acho, vai dar para realizar no dia 9, Carol. Acho que a reunião do Copom, se eu não me engano, é dia 18 de setembro. Estranhíssimo sabatinar o Galípolo e aí ele continuar como diretor e aí define os juros na semana seguinte, com essa discussão aí sobre como vai ser essa reunião, se vão aumentar, se vão manter. Tem aí também a questão dos juros norte-americanos. Eu acho que é muita coisa ao mesmo tempo. E ainda com o processo eleitoral rolando, acho mais provável que ele faça um corpo a corpo, com calma. E aí essa sabatina fique para depois da eleição, até para não contaminar as coisas, até para dar tempo de decantar essa questão das emendas, que a gente vai trazer depois com a Milena Teixeira, porque ela está acompanhando essa reunião a que a Isa se referiu. E também para passar o processo eleitoral, não misturar as duas coisas, deixar... ver se o Copom dá mais aí algumas demonstrações de unidade antes de fazer essa sabatina, não sei. Tenho a impressão, e essa impressão é corroborada pelas conversas que eu tenho tido, de que vai ficar para depois da eleição. Agora, Vera, tudo que se diz é que o Galípolo não teria problemas em passar por essa sabatina, né? Mas você acha que o Congresso pode, de alguma forma, atrasar esse processo ou utilizar isso de alguma forma como moeda de troca nessa questão das emendas ou em alguma outra queda de braço com o governo, não te parece? Isso com certeza. Se não sair esse acordo aí para a tramitação das emendas, aí ele vai ficar esperando na Bacia das Almas ali, como ficou, por exemplo, o André Mendonça, cuja sabatina durou eras para ser marcada. Então, eu acho que essa tramitação das emendas tem muito a ver, mas ela tem um prazo para acontecer, tem um prazo de 10 dias. Então, imagino que uma vez tirando isso da sala, o clima já melhore. Mas aí tem essas outras circunstâncias que eu não sei como eles vão manejar. Eleição, reuniões do Copom aí as próximas, questão dos juros nos Estados Unidos. Então, talvez ficar para depois da eleição fosse mais prudente, mesmo porque o mandato só termina em dezembro, não tem essa pressa. Sabendo o nome, decantando o nome, o resto é uma questão ali derivada, que eu acho que para a qual tem menos ansiedade. A gente vai agora para o intervalo, o repórter CBN volta já com a Renata Agostini, que vai falar sobre isso. Vamos ver o que ela apurou a esse respeito. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Boa noite, bem-vinda, Renata Agostini. Olá, Vera, olá, Carol, olá, os ouvintes, boa noite. Renata, saiu finalmente ontem a designação do Galípolo e agora tem aí uma série de perguntas colocadas para essa presidência e o que ela vai representar. Parece existir uma expectativa dos aliados do governo de que ter um aliado na presidência do BC pode facilitar a queda dos juros, mas, por outro lado, da parte dele, ele parece contar que o governo vai ajudá-lo também fazendo a sua parte, cumprindo o ajuste fiscal. As duas coisas são fáceis de entregar? Não, nada fáceis e talvez, a contar pelo que temos hoje, elas sejam missões um pouco inconciliáveis. A gente terminou a semana passada com gente no governo basicamente dizendo que Gabriel Galípolo já era presidente do BC na Austrália, né? E essa confirmação veio por uma surpresa de um total de 0 pessoas, porque ele sempre foi o nome colocado como mais cotado, como provável. Seria uma surpresa de enormes proporções se viesse um nome diferente correndo por fora, que não estava aparecendo, né, em nenhuma conversa. A reação positiva, me parece, do mercado, ela se deve até pelo fato de que não se sacou um nome fora do script, né? Tem sempre essa coisa, os investidores, eles podem até lidar com uma notícia que eles não gostam muito, mas a incerteza é sempre pior. Então, nesse sentido, houve uma primeira absorção muito positiva da indicação de Galípolo, também entre as conversas iniciais no Senado, porque esse já era um nome dado.
Dito isto, né, o que tem agora para frente? Existe aí uma expectativa sobre como e se será possível acelerar essa sabatina? Vi que vocês conversavam há pouco sobre isso, Vera fez até algumas ponderações de que isso vai depender de outras negociações acontecerem, né, gente? Isso vira moeda de troca na mão dos parlamentares para conseguirem também coisas do governo e conseguir que o governo enderece algumas questões, especialmente esse acordo das emendas. Agora, por outro lado, a gente já começa a olhar, seja a transição ocorrendo de fato já agora, antes das eleições ou mais para o final do ano, o que vai se enxergar qual é a cara de fato desse Banco Central a partir do ano que vem. Porque, vejam, não vai mudar nada na diretoria do Banco Central até o último dia desse ano, ainda que Campos Neto comece a ficar ali na sombra do que será o seu novo presidente, porque a composição da diretoria e, portanto, do Comitê de Política Monetária, que é o que define os juros, será a mesma. A questão Lula terá agora, e a equipe econômica, de definir nomes para 3 posições na diretoria. Quem serão essas pessoas? Qual o perfil dos nomes que serão escolhidos? E isso vai nos dar algumas indicações de se o desejo do governo, que já foi várias vezes colocado nas falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de que o BC seja mais célere, né, na visão deles, numa eventual queda de juros, o que na visão do mercado, de quem acompanha, seria um BC mais leniente com a inflação, se isso vai acontecer ou não. E aí, para devolver para vocês, por que eu disse inicialmente que seriam visões um pouco inconciliáveis? Porque não existe fazer o trabalho do Banco Central e de manejo da taxa de juros olhando para o controle da inflação de forma voluntarista. Não basta chegar lá e falar, eu gostaria de uma taxa de juros mais baixa. Isso todo mundo quer, uma taxa de juros mais baixa. Isso não está em questão. Então, o desejo do governo de que isso ocorra tem de vir acompanhado de medidas que deem segurança para justamente o controle inflacionário acontecer, para que não tenhamos rompantes, por exemplo, no câmbio que se revertam em pressão inflacionária e dê conforto ao Banco Central e ao novo Banco Central que será comandado por Gabriel Galípolo, para que possa ou manter a taxa básica de juros ou voltar a um processo de redução da Selic. Agora, Renato, o governo detalhou os cortes no orçamento. Queria te ouvir sobre isso. Quanto do que foi anunciado é factível ou é projeção? Por exemplo, nos gastos com BPC. E acrescento aqui os gastos previstos aí com o aumento do auxílio gás, que foi anunciado essa semana, também com uma engenharia contábil ali criativa, né? Não entra como subsídio, o governo fez uma engenharia de abrir mão de receitas referentes ao pré-sal e destinar diretamente à Caixa Econômica Federal, mas muitos especialistas já estão considerando isso aí um certo drible e que pode colocar em xeque a credibilidade dessas medidas de ajuste fiscal. Exato. Carol foi no ponto aqui, que começa a nos ajudar a entrar na questão das vontades e talvez dos movimentos que tornam essas missões inconciliáveis. É como se o Banco Central chegasse no ano que vem e falasse assim, querido, me ajuda a te ajudar. Então, se o governo começa a esgarçar esse entendimento do controle das contas públicas, ou se começa a trabalhar com premissas que não se mostram, né, que não mostram ter aderência com a realidade, isso torna mais difícil o controle da inflação. Isso faz com que o Banco Central, uma vez disposto a fazer um trabalho sério, não consiga reduzir a taxa básica de juros. Vamos explicar para quem está nos acompanhando. O governo, essa semana, finalmente apresentou um detalhamento de um trabalho que a equipe econômica vinha dizendo que estava sendo executado há meses, que é o tal do pente fino, e onde ele poderia fazer um corte de cerca de 25 bilhões de reais no orçamento do ano que vem, nas chamadas despesas obrigatórias. O governo vinha dizendo que isso ia sair de um trabalho de busca de maior eficiência nos gastos, especialmente com benefícios sociais. Uma das principais apostas para que isso aconteça vinha, por exemplo, do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que a Carol acabou de citar. O governo trabalha com uma conta ali de cerca de 6 bilhões que poderiam ser cortados detectando fraudes e irregularidades. Gente que está recebendo que não deveria receber. E aí eu mostrei
Ontem, no jornal O Globo, numa conversa que eu tive com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que é justamente a pasta encarregada de fazer o cadastro e, portanto, de eventualmente trazer esse ganho de eficiência que a equipe econômica quer. E o que ele explicou? Olha, é possível que nós cheguemos, sim, a um número tão significativo de fraudes detectadas que levem a essa economia. Só que a gente não sabe o quanto daqui até o início do ano, e ele diz que esse trabalho vai levar até... Ele projeta março do ano que vem, portanto não é no curto prazo, no curtíssimo prazo, né, digamos. De lá para cá, a gente pode detectar também que outros beneficiários têm de entrar para o programa. E foi exatamente o que aconteceu no Pente Fino que eles fizeram no Bolsa Família, que tem um gasto mais robusto. E lá eles tiraram mais de 3 milhões de pessoas que estavam recebendo de forma irregular, mas colocaram outras tantas milhões para dentro. Então a diferença no saldo foi muito reduzida. Então, isso ainda não está na conta da equipe econômica. Esse grau de incerteza é enorme. E se começar a ficar evidente que esses 26 quase bilhões não vão se materializar, o mercado, os investidores e quem acompanha as contas públicas vai perceber isso de forma muito rápida, o que, no fim, vai levar a mais complicação para o Banco Central e para Gabriel Galípolo no manejo da inflação. Renata, super obrigada pela sua análise. A gente vai continuar acompanhando, inclusive porque ainda tem essa dúvida aí sobre quando vai acontecer a sabatina. E com certeza esse assunto vai voltar aqui no Ponto de Vista. Até semana que vem. Um ótimo fim de semana para você. Para vocês também, meninas. Um beijo para os ouvintes. Beijo, tchau, tchau. É isso, Carol. A gente segue em Brasília porque uma das variáveis aí que estão em jogo, como a gente disse, é essa questão das emendas, que pode ser um fator definidor, inclusive da data da sabatina do Galípolo. E quem traz informações a esse respeito e a inexistência ainda de um acordo fechado para a regulamentação das emendas, do novo rito das emendas, é a Milena Teixeira, que já está na linha com a gente. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. É isso mesmo, viu, Vera? Nada de definição. E o formato do acordo aí sobre as emendas é um dos motivos que tem travado essas negociações entre o governo e o Congresso Nacional. Planalto, Senado e Câmara, a gente sabe, tem corrido aí contra o tempo para definir esses termos de transparência das emendas parlamentares, conforme ficou ali acordado durante a reunião dos 3 poderes. Mas, Vera, os deputados e senadores, eles queriam agilizar aí o trâmite e eles preferiram a apreciação via PLN, que é o projeto de lei do Congresso Nacional. Mas o chefe da Casa Civil, Rui Costa, que a gente lembra, está representando o governo nessa negociação, ele disse ali que a melhor opção seria um PLP, um projeto de lei complementar, por causa da segurança jurídica. Outra medida aí pensada, outra opção pensada por ele seria uma PEC. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele chegou até a convocar uma sessão conjunta para hoje, mas com esse acordo para o PLN ser votado, mas nenhum texto foi votado, Vera. Inclusive, eles estão reunidos nesse momento, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro do STF, Flávio Dino, e também o ministro Luiz Roberto Barroso lá no STF para discutir essas questões das emendas. Agora, voltando aqui, né, a falar sobre esse impasse entre o governo e o Congresso Nacional, do que está aí embaralhando essa negociação, as lideranças dizem que está justamente em relação ao formato. Um quer PLN, outro quer PLP, e tem essa opção aí da PEC. E aí, diante disso, os líderes já sinalizam, eles afirmam, Vera, que isso não deve acontecer nessa semana, que não deve acontecer até amanhã. Agora, eu falei com algumas pessoas do governo que eles disseram o seguinte: olha, nossa intenção é que isso se resolva assim até amanhã, porque a gente lembra, o prazo dado pelo STF foi até essa sexta-feira. No entanto, as lideranças aqui da casa, os deputados com quem eu conversei, eles já admitem aí que eles acham que o governo e o Congresso devem pedir para o STF para estender esse prazo, porque não tem acordo, porque não tem não tem negociação ainda firmada, né? E nesse momento, inclusive agora, nesse momento, o chefe da Casa Civil, ele foi lá para o STF para conversar aí com os ministros sobre essa questão das emendas. Então, Vera, em meio a tudo isso também, a
ainda está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados essa expectativa aí para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ele anuncie o candidato que vai apoiar para a sua sucessão para o comando da casa em fevereiro de 2025. É só em fevereiro de 2025, mas tem muita articulação envolvendo aí a presidência da Câmara dos Deputados há muito tempo. Lira, inclusive, se reuniu ontem com o presidente Lula no Palácio da Alvorada para discutir o assunto. A gente lembra que Lula tem dito aí que não vai se meter, né? Ele tem dito constantemente que não vai interferir na eleição da Câmara, mas ontem ele se reuniu com o presidente aqui da Câmara, Arthur Lira, para falar sobre emendas parlamentares e também sobre a presidência da Câmara. A gente lembra, Vera, que hoje, né, 3 nomes aí são os mais cotados para ocupar esse lugar hoje de Lira, que é o Mar Nascimento, Antônio Brito e o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. Outros nomes dessa semana voltaram a ser citados aí, que estão correndo por fora, que é o deputado Hugo Mota e o deputado Dr. Luizinho. Até semana passada tem uma questão, Vera. Até semana passada, a gente lembra, eu já falei aqui no Viva Voz algumas vezes, o amigo pessoal de Lira, o Mar Nascimento, ele era ali tido como o favorito de Arthur Lira, né, para essa situação. Só que hoje eu conversei com alguns líderes, eu tenho conversado essa semana com alguns líderes, e eles dizem que o nome da Almar tem perdido um pouco de força, né? Sim. Por que tem perdido um pouco de força? Por causa dessa resistência que a gente lembra do próprio Congresso, do próprio Planalto, do Lula em relação a Elmar Nascimento e também até por causa dos deputados aqui, né? O Elmar Nascimento não é muito bem visto pelos deputados do que a gente chama de baixo clero da Câmara. Então, eles têm perdido, e aí o cenário, por enquanto, é de incerteza. Hoje eu estava apurando e perguntando a algumas fontes, né, como é que o Lira deve anunciar isso, quando é que ele deve anunciar isso, porque ele deu esse prazo até o final de agosto para anunciar. E as fontes disseram que no máximo isso deve acontecer até sábado, né? Agora, e eu perguntei, inclusive, isso deve ser por nota, deve ser uma coletiva, deve ser no X, porque inclusive é a cara de Lira, né? Anunciar isso no X, se existir até lá. Se tiver X até lá, exato. Se tiver X até lá, de ele anunciar no X, e eles não sabem ainda. Mas o clima, inclusive, aqui na Câmara é de suspense em relação a essa indicação de Lira. Até semana passada, se a gente conversasse com os líderes, todo mundo ia falar, não, é o Elmar Nascimento. Hoje já é diferente, hoje já é um outro cenário. Mas, enfim, Vera, a gente tem aí essa falta de negociação sobre, em relação a essas emendas parlamentares, eles não chegaram a um acordo ainda, e essa questão do formato é um problema que está na mesa. O ministro Rui Costa defende um formato, os deputados defendem outro tipo de formato. É com você. Obrigada, Milena. Certamente isso ainda vai ter muito desdobramento, a gente vai voltar a falar sobre isso. A gente vai para o segundo intervalo aqui e volta já com o encerramento do Viva Voz e a cobertura eleitoral. CBN, eleições 2024. Estamos de volta com o Viva Voz e agora para tratar do tema do momento, as eleições que estão esquentando em todo o Brasil e principalmente aqui em São Paulo. Quem está na ponta da linha com a gente para falar sobre a intersecção entre as eleições do 7 de setembro é o Daniel Reis. Boa noite, Daniel. Vai ter candidato no palanque do 7 de setembro do Bolsonaro? Boa noite a você, Vera. Boa noite também aos ouvintes, talvez até candidatos, tá? Hoje o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, deixou em aberto a possibilidade dele participar do evento promovido por nomes da direita no 7 de setembro na Avenida Paulista, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. A presença de Marçal no ato passou a ser discutida após Bolsonaro gravar um vídeo dizendo, sem citar nomes, que um candidato a prefeito pediu para comparecer e que todos os candidatos estão autorizados a subir no carro de som, mas não vão poder fazer discurso. O ex-presidente justificou que o movimento é suprapartidário com o objetivo de sensibilizar a opinião pública sobre os presos de 8 de janeiro. Apesar de não citar Marçal, o vídeo é um recado de que não haverá resistência por parte de Bolsonaro sobre a presença do influenciador. Ao participar de uma feira na tarde de hoje, Pablo Marçal não confirmou presença no evento, mas provocou o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes do MDB, que conta com apoio formal de Bolsonaro e já confirmou presença no ato. Cara, eu vou deixar isso aí pra vocês descobrirem na hora. Se o Nunes foi, eu já sei. Vai ser vaiado do tempo que ele aparecer até a hora dele ir embora.
Que é o seguinte, os caras que defendem o que a gente defende não aceitam o que o Nunes defende. Então, assim, eu já sei que ele não vai falar, mas se ele aparecer, eu acho que ele vai arrepender. Marçal ainda fez um aceno ao bolsonarismo ao dizer que os invasores do Congresso no 8 de janeiro estavam defendendo o Brasil e que não houve tentativa de golpe de Estado no episódio. Ricardo Nunes afirmou que a fala de Bolsonaro no vídeo demonstrou que o ato de 7 de setembro será um movimento suprapartidário com o objetivo de sensibilizar a opinião pública. O prefeito e candidato à reeleição descartou, no entanto, qualquer possibilidade de que o ex-presidente passe a apoiar a candidatura de Pablo Marçal. Isso demonstra o espírito da democracia, da gente poder ter, por parte do presidente Bolsonaro, essa abertura. Eu achei fantástico aquilo que ele falou. Tem gente que faz interpretação, né, talvez diferente daquilo que realmente é. Agora, sabe o que eu tenho certeza absoluta? Absoluta, que o presidente Jair Bolsonaro jamais vai apoiar alguém que foi condenado, preso, principalmente por fraudar e tomar dinheiro de aposentados em golpes de banco. Jamais. O presidente Bolsonaro jamais apoiaria alguém que está envolvido até o nariz com as pessoas do seu partido ligado ao PCC. Ô Vera, essa disputa foi comentada até pelo candidato Guilherme Boulos do PSOL, que é totalmente antagônico a Bolsonaro. Ele citou a investigação da Polícia Civil de São Paulo, que tem como alvo o ex-presidente estadual do partido de Marçal e o sócio dele, acusados de trocar carros de luxo por cocaína para o PCC, e a operação que mirou empresas de ônibus na cidade, acusadas de lavar dinheiro para a facção criminosa. Tô vendo de camarote, um disputando quem é mais bolsonarista que o outro. Até porque o Bolsonaro tem rejeição de 65% do eleitorado de São Paulo. Nós temos duas faces do bolsonarismo e do crime na cidade de São Paulo. Pablo Marçal, que é a face mais violenta, mais abjeta. Tem relação no partido dele com traficante, gente que trocou carro de luxo por cocaína. Ele mesmo foi preso por golpe bancário em aposentado. Mas também tem a outra face, que é o Ricardo Nunes. Foi na gestão do Ricardo Nunes que o crime organizado entrou no sistema de transporte da cidade. Ainda sobre o ato de 7 de setembro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que deve comparecer. Ele disse ter conversado com Bolsonaro hoje pela manhã e, segundo ele, o protesto organizado pelo ex-presidente tem o objetivo de unir a direita. Vera. Obrigada, Daniel, pelas suas informações. Ainda dá tempo para a gente acionar mais uma reportagem, porque amanhã começa, Carol, o horário eleitoral, começa a propaganda na TV e no rádio. Quem tem as informações sobre a estratégia para essa largada aqui em São Paulo é a Malu Mões. Boa noite, Malu. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo vão destacar família, vínculos com a periferia e aliados políticos na estreia do horário eleitoral. Guilherme Boulos, do PSOL, e Ricardo Nunes, do MDB, já vão usar amanhã as imagens com os padrinhos políticos. No caso de Boulos, o presidente Lula, e no de Nunes, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois também vão aparecer nas casas com os parentes. O primeiro programa de Nunes vai apresentar a família do político. Ele vai estar dentro de casa ao lado da mulher, Regina, dos filhos, neto e até dos cachorros da família. Além de reforçar valores cristãos, a cena também pretende minimizar os desgastes pelo boletim de ocorrência feito pela esposa em 2011 contra Nunes. Na época, ela relatou à polícia a ameaça, mas não deu seguimento ao processo. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai aparecer no horário eleitoral de Nunes em imagens do lançamento da candidatura do MDBista. O candidato à reeleição terá 6 minutos e 30 segundos diários, mais que o dobro de Boulos, que terá 2 minutos e 22 segundos. Pablo Marçal, do PRTB, não terá nenhum tempo, já que o partido não atingiu o mínimo nas eleições de 2022. Boulos vai estrear no horário eleitoral com uma cena gravada no último fim de semana com o presidente Lula. Os dois vão aparecer na casa do candidato, na periferia de São Paulo. Já a Tabata Amaral, do PSB, também vai apostar na bandeira da periferia onde nasceu. A candidata vai destacar a desigualdade entre o Jardim Europa, bairro de elite, e o Anhanguera, na periferia. Também terá 30 segundos de tempo de TV e rádio.
Já o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, conta com 35 segundos. O apresentador vai enfatizar as bandeiras de segurança e saúde. Em uma das peças, a campanha pergunta: você conhece alguém que conhece mais de segurança pública que o da Atena? O candidato afirma na propaganda que o crime está infiltrado na política de São Paulo. Tá, Vera? Obrigada, Malu, pelas suas informações. É isso, Carol. Ficamos por aqui hoje. Eu vou tentar chegar na minha casa porque alguém teve a ideia de fazer um show do Alok no meio da Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo, começando às 5 da tarde. Um horário, um dia bem tranquilo. A quinta-feira já é bem tranquila. Exatamente. Boa sorte aí, minha amiga. Vai ter música do Alok pra gente fechar aqui em clima de rave? Vai, porque aí pelo menos eu vou curtindo a música e não fico com muita raiva dessa ideia tenebrosa que inventaram. Ah, não pegou? O Ender nem pegou a música. Tá trabalhando muito aqui e não tem tempo para essas coisas de música, não. Eu vou ouvir o Alok do carro tentando chegar na minha casa. Então. Tá bom? Ah, o Ronaldo tem aqui. O Ronaldo é fã. Vamos de Alok para você e o Muniz já irem entrando no clima aí. Espero que o trânsito acabe depois que vocês terminarem. Tchau, gente. Pré-sextor. Beijo, Vera. Tchau.